Olá, eu sou o Raonard, esse canal é focado em ficção científica e curiosidade. Hoje eu vou falar sobre injustiça de superpoderes. Bom, imagine que você é um quadrinista. O quadrinista é uma pessoa que trabalha com quadrinhos, desenha, cria personagens, cria todo mundo que vai envolver esses personagens, etc. E tu é um quadrinista e trabalha, por exemplo, para uma grande editora, DC Comics ou Marvel. Um dos teus trabalhos principais como quadrinista é criar personagens. E uma das primeiras coisas que tu tem que criar ao criar um personagem é decidir como ele vai ser, decidir várias coisas da aparência dele, e uma das coisas principais é decidir se esse personagem vai ter poderes ou não, vai ter alguma super habilidade, alguma habilidade sobre-humana ou não, se ele é desprovido de superpoderes como uma pessoa comum, ou se ele tem algum superpoder como um inumano, ou um meta-humano, ou um mutante, ou um alterado, um modificado. E muitas vezes, muitos quadrinistas fazem injustiças com seus personagens, porque eles decidem dar poderes aos seus personagens, só que muitas vezes esses poderes não são muito úteis, ou bons, ou legais. Um dos casos mais famosos disso é tipo, lembra daquele desenho antigo, eu acho que era dos anos 70 ou dos anos 80, Super Amigos. Nesse desenho, era tipo a Liga da Justiça, só que não era a Liga da Justiça, era Super Amigos, que tinha o Batman, tinha o Robin, o Aquaman, a Mulher Maravilha, o Aquaman, os Super Gêmeos, ou Gêmeos Maravilha, eu acho que era Super Gêmeos. E esses Super Gêmeos, cujos nomes são Zan e Jaina, é com J, eu tenho Zaina. Zan e Jaina, os Super Gêmeos, eles são alienígenas que, obviamente são alienígenas que vieram pra Terra pra, sei lá, ajudar os Super Amigos nas missões pra derrotar o mal. Os Super Amigos era o desenho da Hanna-Barbera, eu acho que era dos anos 80, porque dos anos 80 até os anos 90, a Hanna-Barbera tava em alta. Ótima franquia. Bom, esses Super Gêmeos tinham poderes muito interessantes. Enquanto a Zaina, é com um J, mas vou falar com o som de Z, a Zaina tinha o poder de se transformar em qualquer animal. Tipo assim, eles podiam ativar ou desativar os poderes deles quando eles quisessem. Era só, tipo, juntar as mãos. Super Gêmeos, ativar! Aí, enquanto ela se transformava em qualquer animal que ela quisesse, um leão, um gato, um cachorro, um cavalo, um elefante, uma minhoca, um mosquito, uma mosca, um tigre, um burro, um cavalo, uma baleia, qualquer animal, ela podia se transformar. Enquanto ele tinha incríveis habilidades, como ele podia se transformar em água, só que nos 3 estados da matéria. Quer dizer, na verdade, ele podia se transformar nos 3 estados físicos da água. E só. E quando ela se transformava num tigre, ou numa águia, ou numa baleia, ou num elefante, ou num leão, ele se transformava num balde d'água. É muito útil. Se o teu inimigo tiver poderes de fogo, pirocinese. Bom, mas até que tecnicamente o poder dele não é tipo assim, o poder dele comparado a ela é ridículo, é muito idiota. Mas nenhum superpoder é completamente inútil, nenhum. Ele pode se transformar em água nos 3 estados da matéria: água líquida, água em forma de gás e água em gelo.
Isso significa que, imagina, ele pode se transformar numa poça d'água, ou num balde d'água, ou em cubos de gelo, ou em gás. Mas se ele se transforma em água em forma de gás e entra e ele tá enfrentando um inimigo que tem super resistência, ou tem super força, ou é altamente quase indestrutível, vamos supor o Darkseid, já que eles são já que esse desenho era em parceria com a DC Comics junto com a Hanna-Barbera. Tipo, imagina que ele tá lutando contra o Darkseid. Ele podia se transformar, por exemplo, em água em forma de gás, entrar pelas narinas, ou pela boca, ou pelos buracos do corpo do Darkseid. Isso é terrivelmente nojento, mas enfim. Ele poderia entrar, se transformar em água em forma de gás, entrar dentro do corpo do Darkseid, e lá dentro ficar na forma normal dele, ou em forma de gelo, e matar o Darkseid de dentro pra fora. É claro, isso é nojento, poderia mostrar em tela para crianças? Não. É altamente terrível e sangrento? Sim, mas é uma forma de derrotar seus inimigos de dentro para fora. Mas esse personagem, tipo assim, ele é uma forma perfeita, um exemplo perfeito de que existem personagens que têm poderes completamente inúteis. Tipo assim, né, claro, nenhum superpoder é completamente inútil, mas às vezes é tão fraco o poder, ou tão quase que inexistente a significância de poder em si, de força, de tal, que é quase ridículo. Que é completamente ridículo algumas vezes. Tipo, ele se transforma numa poça d'água e ela se transforma em qualquer animal. Eu não me lembro agora, momentaneamente, de nenhum outro personagem que tem... eu me lembro. Tem um personagem, um mutante, é um mutante bem secundário, que apareceu no desenho Wolverine e os X-Men, que era um garotinho que tinha uma aparência de peixe. Ele tinha aparência de peixe, a cabeça dele era, tipo, tinha guerras, ele tinha escamas, e o poder dele era respirar embaixo d'água. Também tinha outro personagem que é daquele filme da Disney sobre super-herói, Sky High, Super Escola de Heróis, de 2008, eu acho que é esse filme, que mostrava que um dos personagens era um cara que tinha bioluminescência. Sabe o que é isso? É a habilidade de brilhar no escuro. Assim, ele é ótimo para trabalhar à noite. De dia ele não é tão útil, não. Esse filme é muito bom porque mostra vários personagens. Eu me lembrei agora desse filme. É muito bom porque mostra vários personagens que têm poderes quase completamente inúteis. Tem um guri que se transforma numa poça. Não de água, mas dele próprio. Ele consegue liquificar o próprio corpo e se transformar em uma poça de gosma. Tipo sorvete derretido. Mas assim, lembre-se de uma coisa. Se um dia você for trabalhar numa editora de quadrinhos, ou quando for criar uma fanfic e tal, mas se tu for criar um personagem original, e se tu for dar poderes a esse personagem, não, tipo assim, tu tem a total liberdade criativa pra fazer o que quiser com o teu personagem, mas não judia muito dele, porque isso aqui é o seguinte, eu prefiro, tipo assim, qualquer poder eu preferia ter, mas tem poderes que eu nem usaria, porque é tão ridículo, que é tipo, respirar embaixo d'água. Uau! Mas eu ainda sou afetado pelos outros animais que moram embaixo d'água e pela pressão da água, então eu não posso ir muito fundo, porque o meu corpo ia ser esmagado pela alta pressão da água, ou eu ia morrer por um tubarão ou por outro animal que vive embaixo d'água. E a bioluminescência, o brilho no escuro, uau! Se mirar uma lanterna em mim, eu sou inútil. Eu me transformo nos 3 estados físicos da água. Uau! Eu sou tão útil quanto uma garrafa d'água. Entende o que eu quero dizer? Tipo, poderes são tão insignificantes que são patéticos. Mas nenhum poder é completamente inútil. Eu garanto que se tu tivesse qualquer um desses 3 poderes que eu falei aqui, tu ia estar super feliz. Mesmo que se fosse, sei lá, a bioluminescência, que é brilhar no escuro.
qualquer poder, se os seres humanos tivessem algum super habilidade, tipo respirar embaixo da água, brilhar no escuro, ou se transformar nos 3 estados físicos da água, ele ia estar felizão pra caramba e ia com certeza zoar todo mundo por aí. Mas eu ia estar feliz de ter algum poder, mesmo que seja um inútil como respirar embaixo da água. Mesmo que eu ainda morra pra pressão da água ou pros animais que moram lá embaixo da água. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Raul Knight, esse canal é focado em ficção científica e curiosidade. Hoje esse vídeo está sendo gravado dia 5 de março de 2021. Foi falando sobre superpoderes quase completamente inúteis e personagens que são injustiçados. Eu acho que o título desse vídeo vai ser Personagens com poderes quase que completamente inúteis. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, ative o sino para receber as notificações. Se tu não gostou desse vídeo, eu sinto muito. Até o próximo vídeo. Valeu.